O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, muito interessante essa passagem do Evangelho, onde Jesus faz essa comparação do empregado que trabalha e faz a sua obrigação e que, diante do trabalho que ele faz, ele não exige do patrão que o patrão agradeça. Ele está fazendo a parte dele. Então, esse reconhecimento de que ele está ali fazendo a obrigação dele. E a obrigação dele é fazer o que o patrão pediu. E depois que ele faz, está feito. E ainda reconhecer que ele não é tão bom como ele deveria ser. E aí o reconhecimento de que ele é inútil. É assim que nós devemos nos portar diante de Deus. É triste quando nós vemos no nosso dia a dia as pessoas cobrando de Deus que Deus dê uma resposta, que Deus faça alguma coisa por ela, simplesmente porque ela anda numa vida assim santa, procura não pecar, cumpre os seus deveres de ir no domingo na missa, cumpre os seus deveres no matrimônio, ele é fiel no matrimônio, ou ela é fiel no matrimônio, enfim, ela cumpre todos os mandamentos, vive numa vida santa mesmo. E depois ela acha que ela tem que agora exigir de Deus que Deus possa fazer as coisas por ela, simplesmente porque ela está procurando, né, levar uma vida boa em Deus. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: você quer que eu agradeça a você? Não tem como. Nós é que devemos agradecer e pedir a Deus, agradecer a Deus as coisas. E fazer as coisas por amor a Deus, sem exigir nada em troca. Porque nós estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. A obrigação de sermos e nos comportarmos como filhos de Deus. Não devemos cobrar nada de Deus. É a obrigação dos pais cuidarem dos seus filhos.
É a obrigação dos filhos obedecerem aos seus pais. É a obrigação de nós, padres, cumprir a nossa missão de sacerdote. E, além de tudo, tanto pai como mãe, como professor, sabe lá quem, diante das obrigações que é feita, ainda tem que reconhecer que nós somos inúteis e que o que nós deveríamos fazer deveria ser feito com muito mais perfeição. Esse reconhecimento de que o que nós fazemos não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação de fazer. Assim também vós, de Jesus, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, ou seja, depois de você ter feito tudo, eu ter feito tudo que Deus nos mandou, e nós, como filhos bons, obedientes, porque nós o amamos, nós devemos dar essa resposta. Somos servos inúteis. E é bom quando Deus fala isso, até mesmo para nós não ficarmos nos comparando e nos achando melhor do que esse ou do que aquele. Nós somos servos inúteis. Fazemos o que devíamos fazer, é a nossa obrigação. Aí tem aqueles, né, que querem os agradecimentos, querem que as pessoas elogiem. Não. Fizemos a nossa obrigação. E nada mais do que isso. Diante de Deus nós não fizemos nada mais obrigação de servi-lo. E diante dos outros nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação de ajudar os outros naquilo que é preciso fazer. Agora, ficar buscando aplausos. Tem pessoas que gostam dos holofotes, né? Aí gosta de ser visto para ser aplaudido, para ser elogiado. E aí, quando não tem elogio, não tem nada, fica de bico grande. Quantas pessoas nas paróquias que estão ali servindo a Deus na paróquia? Agora, porque o padre não elogiou, tá com raiva do padre, não reconhece o que eu faço e começa aquela cobrança toda. Não, você fez nada mais do que a sua obrigação. Vamos ser indiferentes a essas coisas? O que importa é fazer o que precisa ser feito. Eu estou repetindo isso para que possa ficar isso dentro de nós. Não vamos fazer nada por interesse. Vamos fazer porque precisa ser feito. Eu não vou ajudar aquela pessoa não, porque depois ela nem me agradece. Não vou fazer nada por aquela pessoa lá, porque depois ela não tem consideração nenhuma. Faça o que tem que fazer. É justo fazer o que precisa ser feito e ponto final. O mais importante, meus irmãos, é fazer por amor. É isso. Você que é filho, talvez o seu pai, sua mãe não reconheceu o que você fez. Talvez até eles tenham até te maltratado. Mas agora é ele que está precisando de você. Eu não vou fazer não porque ele também não me ajudou, vou deixar. Não faça isso. Faça a sua parte. Se agora é o tempo de ajudá-lo, ajude-o. Talvez você até ajudando, fazendo o que é necessário, talvez ele
possa até mudar de vida, possa até reconhecer e possa até te agradecer. Mas mesmo que isso não faça, mesmo que não te agradeça, faça a sua parte. O importante é que nós tenhamos um coração bom. Isso é importante. Não vamos permitir que o nosso coração seja mau. Não vamos permitir isso. Vamos fazer o que é necessário fazer? Você que é mãe, cuide dos seus filhos. Você que é pai, cuide dos seus filhos. Você que é professor, faça a sua parte. Ensine. Eu, como padre, que eu faça a minha parte. Atender a confissão, atender as pessoas, celebrar missa. Claro, tudo dentro dos conformes, né? Mas aquilo que cabe, que eu possa fazer, que eu faça. Mas não se pode buscar fazer as coisas por interesse, fazer as coisas para buscar o elogio, fazer as coisas para se apresentar, fazer as coisas para ser visto. Agora eu me recordei de uma pessoa que estava falando para mim que ela mora em um bairro assim muito pobre. E tinha uma outra pessoa que se propôs a levar coisas lá, uma cesta básica na casa dela. Mas a condição que ela tinha proposto era a seguinte, que ela ia levar algumas pessoas para fazer a gravação dela fazendo essa prática, né? Então as pessoas iam lá, iam gravar ela dando a cesta básica e tudo. Essa pessoa que é pobre, ela se sentiu usada. Ela dizia para mim, mas padre, fazer o bem assim só para ficar mostrando para os outros? Por que não faz ali no silêncio? Por que não faz? Por que não faz no escondimento? Primeiro que, agora eu falando, né? Primeiro que é uma obrigação, se o outro está com fome, está necessitando, a pessoa faz. Agora, por que tem que mostrar, como diz uma pessoa aqui na comunidade, para duas pessoas, Deus e todo mundo? Que todo mundo precisa saber o quê? Que ela é caridosa? Que ela é boa? Não precisa saber disso. É obrigação. Vamos deixar os louvores, os agradecimentos para Deus. Deus que depois possa agradecer pelo bem feito e receber a retribuição de Deus. Mas fazer as coisas simplesmente para ser visto. Mas também não vamos deixar de fazer porque outras pessoas viram, né? Aí tem gente que já vai para o outro extremo. Eu não vou fazer porque senão as pessoas vão ver. Não é bem assim. Faça a tua obrigação. Vamos fazer a nossa parte, mas sabendo que tudo é por graça de Deus. Tudo é dom de Deus. O que é que nós temos que nós poderíamos dizer que dependeria de Deus? Não temos. Só o nosso pecado mesmo, as nossas maldades, as nossas ruindades. Isso sim, que não vem de Deus. Mas o resto, tudo vem de Deus. Então essa capacidade interior que nós precisamos ter de não buscar nada, não fazer nada
por um interesse, que o nosso interesse seja assim, até mesmo de agradar a Deus. E isso deve existir. Mas buscar as coisas para ser visto e às vezes até cobrar de Deus por ter feito, como eu falei no início desta homilia, aí começa a fazer para que Deus também possa retribuir. É a chamada teologia da retribuição. A teologia da retribuição ela consiste justamente nisso. Eu faço bem, sou certinho, e agora eu posso pedir a Deus as coisas que Ele vai me dar. Ou melhor, Ele vai ter que me dar, porque eu fui bom. Olha, até a bondade que você faz existente no teu coração é Deus quem dá. Então não vamos fazer da nossa vida uma teologia da retribuição. Vamos fazer a teologia da caridade, do bem que precisa ser feito. Você já fez muitas coisas? Você já fez o que é o necessário? Você já ajudou porque era necessário ajudar? Você fez o bem porque era preciso fazer o bem? Sem interesse, mas por desprendimento, simplesmente praticando a justiça, porque é justo praticar a justiça. E a justiça consiste em quê? Dar ao outro aquilo que ele precisa. Uma vez que você pode dar, que você pode fazer, uma vez que eu posso fazer, então nós vamos lá e fazemos, sem buscar nada em troca. Simplesmente fazer o bem por fazer o bem. Agora, se Deus quiser retribuir, que Deus retribua. Mas também se ele não retribuir, o importante é que fez o bem. Você entendeu? Vamos procurar pôr em prática o que nosso Senhor hoje está dizendo para nós a partir desta parábola, desta passagem. Somos servos inúteis. Não vamos permitir que o orgulho tome conta de nós. Não vamos permitir que nós agora nos comparemos e nos achemos até melhor do que o outro. Não, vamos simplesmente fazer o bem, porque convém, é justo que nós façamos o bem. Quantas pessoas que fazem o bem no anonimato? E aqui eu vou terminar a homilia com um exemplo que eu já falei para vocês. Um homem havia morrido e no dia do velório dele começou a aparecer pessoas humildes e foi enchendo ali o lugar do velório onde o homem estava, onde estava o falecido. E a esposa, né, a viúva, junto com os filhos, ficaram admirados de ver tantas pessoas humildes, simples, indo lá para dar o último momento ali com aquele homem, agradecendo e tudo. E aí a mulher perguntou, mas quem são vocês? Por que vocês estão vindo aqui para prestigiar o meu esposo que morreu? Ele disse, minha senhora, ele era uma pessoa muito boa. Ele nos ajudou muito. Quer seja financeiramente ou através de bens, de coisas, de comida. Era sempre prestativo, sempre com um sorriso nos lábios. E quando nós soubemos da morte dele, nós ficamos assim, muito tristes. Nós viemos aqui agradecer e ver o corpo dele pela última vez.
A mulher ficou abismada junto com os filhos, porque não sabiam que o marido fazia essas obras de caridade. Servo inútil fez o que deveria ser feito e ponto final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.